porque o Ministério Público Federal denuncia 2 dos 3 acusados pela morte de Genivaldo por tortura em outra abordagem policial em Sergipe. Segundo a denúncia, os abordados foram submetidos a intenso sofrimento físico e mental mediante pisões, chutes, tapas e ameaças, como castigo pessoal por não terem obedecido à ordem de parada e empreendido fuga ao avistarem a viatura. Lucas, boa noite mais uma vez. Em que circunstância isso aconteceu? Por que eu te pergunto isso, Lucas? Você mesmo fez matéria em relação a esse caso e a gente trouxe aqui que tinha uma menina que estava com a perna machucada e ela acusava também policiais rodoviários federais, mas não podemos afirmar que seriam os mesmos. Seria em relação a essa abordagem ou seria em relação a outra abordagem? A gente tem essa informação? Boa noite. Mariana, boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Primeiro, diante disso que você coloca, Mariana, é importante que se faça um esclarecimento. De fato, depois que o caso Genivaldo ganhou toda essa repercussão, há alguns casos, não apenas este que eu estou citando, não apenas este que eu irei citar, na verdade, não apenas este que você está citando a respeito dessa garota, vieram à tona. Outras denúncias surgiram e foram filtradas pela polícia para as investigações necessárias. Esse caso especificamente, que culminou na denúncia desses 2 policiais que já estão presos dentro do processo do caso Genivaldo, e mais um terceiro policial, é bom que se frise, são 2 policiais que já estão presos por conta do caso Genivaldo, mas tem um terceiro também que não estava na abordagem a Genivaldo, mas que participou dessa e foi denunciado também pelo crime de tortura. O fato é que outras denúncias também surgiram. Essa especificamente, de acordo com a informação que foi passada pelo Ministério Público Federal, é uma abordagem que foi feita a um homem e um adolescente. Homem e um adolescente, os 2 estavam em uma motocicleta, eles estariam sem capacetes exatamente, não teriam obedecido à ordem de parada e teriam sido abordados com toda essa truculência que já foi relatada por você aí no início, Mariana. Então essa é a situação. Outras denúncias também foram feitas, mas trata-se especificamente dessa. E à época, inclusive, um desses 2 cidadãos, o homem ou o adolescente, o nome não foi divulgado, um deles tinha dito em uma declaração que não tinha se manifestado e não havia denunciado o que tinha acontecido com eles por medo de qualquer tipo de represália. Naturalmente, eles temiam que alguma coisa fosse feita com eles, caso eles denunciassem a situação. Com a divulgação do caso Genivaldo, aí sim eles tomaram a coragem que precisavam para poder fazer a denúncia. E interessante dizer, é um caso que aconteceu no dia 23 de maio. Essa data não sai da minha mente e nem de nenhum morador aqui de Sergipe. 25 de maio foi a data em que Genivaldo foi morto em uma câmara de gás improvisada no fundo de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. 2 dias antes, no dia 23, nesse dia, esses 2 homens, um homem e um adolescente, foram abordados e passaram por toda essa situação, 2 dias antes. E eles disseram que ainda não tinham prestado a denúncia até a divulgação do caso Genivaldo, por medo de qualquer tipo de situação dessa natureza, de perseguição ou alguma outra coisa pior que poderia acontecer caso realizassem a denúncia. Então, primeiro é importante frisar isso. O Ministério Público denunciou 3 policiais rodoviários federais ao todo. Dos 3, 2 já estão presos dentro do caso Genivaldo. O crime da denúncia é o crime de tortura e a abordagem aconteceu 2 dias antes da abordagem a Genivaldo. No dia 23, portanto, aconteceu essa abordagem. Ele já disse que eles estavam sem capacete, era um homem e um adolescente, os 2 foram agredidos. E os policiais que foram denunciados nesse caso são Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros Noia. Paulo Rodolfo Lima Nascimento e William de Barros Noia. A gente lembra desses nomes, todo o público de casa lembra, você lembra, Mariana, são nomes de policiais
que abordaram Genivaldo, que são apontados como responsáveis pela morte dele, que já estão dentro do processo de Genivaldo, respondendo como réus pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, abuso de autoridade e tortura. Esses dois já estão respondendo no processo do caso Genivaldo. E agora nós temos mais um, o Cleison José dos Santos. Cleison José dos Santos, esse é o nome do terceiro policial que aparece, é uma figura nova dentro de todo esse procedimento, porque naturalmente, como eu já disse, eu repito, ele não estava e não participou da abordagem que vitimou o Genivaldo. É um nome que aparece novo nessa história. Na verdade é Clenilson, corrigindo aqui, Clenilson José dos Santos. Clenilson José dos Santos é o nome do novo policial que aparece, que responderá. Esse apenas pela tortura desse outro caso que nós estamos relatando agora. A defesa dos três ainda não se manifestou e um trecho da denúncia que é realizada pelo Ministério Público diz o seguinte, você já leu, Mariana, mas eu vou repetir aqui, abre aspas. Os abordados foram submetidos a intenso sofrimento físico e mental mediante pisões, chutes, tapas e ameaças, como castigo pessoal por não terem obedecido à ordem de parada e empreendido fuga ao avistarem a viatura policial. Importante que se frise. Veja como é importante que se faça a denúncia a tempo. Como o caso Genivaldo foi 2 dias após toda essa situação que aconteceu com esses dois cidadãos, eles conseguiram procurar a polícia 2, 3 dias depois, ainda com escoriações pelo corpo. Então o Instituto Médico Legal realizou os exames necessários e constatou, o Instituto Médico Legal, que de fato eles haviam passado por agressões. Então houve a confirmação das escoriações pelo corpo deles, pelos corpos deles. Além disso, testemunhas também foram ouvidas. Foram pelo menos, dentro do inquérito policial, na verdade nós não temos como precisar um número, mas muitas testemunhas foram ouvidas que disseram, dentro do inquérito policial, que de fato esses jovens, esse jovem, adolescente e esse homem, um pouco mais velho, passaram por uma situação de agressão, o que para o Ministério Público é tortura. Então veja que situação, veja que contexto. Isso, Mariana, de alguma forma alerta para uma situação talvez de uma política de atuação que vinha se implantando, especialmente naquela região de Umbaúba, onde aconteceu a morte de Genivaldo. Outras denúncias também foram feitas, por enquanto essas duas. A de Genivaldo, obviamente, e essa ganha um pouco mais de repercussão e culminarão, consequentemente, em processos criminais. Mas outras denúncias já haviam sido feitas, o que levanta a questão, né, para o Ministério Público, e é algo que para a população já estava claro, e nós falamos amplamente sobre isso aqui no Cidade Alerta. A Polícia Rodoviária Federal, na região de Umbaúba, especificamente, vinha desenvolvendo uma atuação que se notabilizava e ficou conhecida como uma atuação com uso abusivo de violência. Isso é o que está claro. Não foi uma, não foram duas, não foram 3. Foram várias denúncias realizadas. Uma delas, a mais grave de todas, a de Genivaldo, culminou em morte. Em uma morte horrenda, uma morte horrível, no fundo do porta-malas de um veículo, em uma câmara de gás improvisada. É bom citar isso. Há lá os métodos utilizados pelo nazismo em outras épocas. E agora, 2 dias antes, a gente já tem a confirmação que 2 dias antes, uma situação também horrenda, também repugnante, aconteceu de um jovem, um adolescente e um homem serem torturados pela Polícia Rodoviária Federal porque não obedeceram à ordem de parada, né, de acordo com a polícia, não obedeceram à ordem de parada e estavam sem utilizar o capacete. Mais uma vez, é o que diz o Ministério Público e a gente traz a informação aqui, viu, Mariana? Lucas, eu quero continuar com você. Deixa eu só falar uma coisa para quem está em casa, porque você foi fazendo todo esse apanhado e é muito importante a gente dizer que nem as câmeras dos celulares que estavam filmando foram suficientes para parar o momento de tortura. Deixa eu falar aqui rapidinho com quem está em casa, porque eu gosto de falar olhando para quem está em casa aqui. Nem todas as câmeras
que estavam ligadas, mostrando a abordagem, foram suficientes para parar os policiais que estão sendo acusados de torturar. É bom a gente falar que antes de jogar dentro de um carro com gás lacrimogêneo, que levou até a morte, teve todo um processo de tortura filmado e nem isso fez com que eles parassem. Agora, Lucas, você falou sobre a formação dos policiais. Você chegou a trazer na ocasião uma notícia de que foi retirada, inclusive, a matéria de direitos humanos, não foi isso? Sim, houve um levantamento, Mariana, que foi feito, inclusive por um grande veículo de comunicação de imprensa, né, do país, que mostrou justamente isso. Na verdade, o que essa matéria dizia e dava o tom, eu confesso que eu não vou lembrar aqui trechos específicos para poder pontuar com exatidão e citação direta, mas o que essa matéria trazia era que havia, talvez, por parte da Polícia Rodoviária Federal, isso de maneira institucional, um movimento de desmonte ou de despreocupação dos temas relacionados aos direitos humanos dentro do seu curso de formação. A disciplina que existia foi retirada e os pontos relacionados a ela foram incluídos dentro de outra disciplina, que era uma disciplina muito mais abrangente, que não tocava nesses aspectos ou que não trazia, né, esses aspectos tão à tona como deveriam. A gente lembra também que logo depois que isso aconteceu, vídeos começaram a circular de policiais em curso de formação recebendo orientações, por exemplo, para usar o spray de pimenta em situações mesmo de tortura, usar com a intenção de torturar a vítima, né? Jogar, inclusive, um relato, por exemplo, de um policial, de colocar o indivíduo, né, o abordado dentro do veículo e depois apertar o spray de pimenta lá dentro para que ele entrasse em desespero. E ele mesmo diz no vídeo, né, que isso faria com que a pessoa não conseguisse nem respirar. Então ele, brincando numa sala de aula, dizendo que fazia tortura com os seus abordados. Então, de fato, nós trouxemos essa informação aqui, é uma informação que é confirmada, mas a interpretação cabe a cada um. Mas o fato é que essa disciplina de direitos humanos saiu do curso de formação da Polícia Rodoviária Federal e, além de sair do curso de formação, nós tínhamos, talvez, diante do que apontava essa matéria, um movimento de despreocupação ou de desestruturação das estruturas mesmo de defesa dos direitos humanos dentro da corporação. Pelo menos esse era o tom em que se abordava. Agora, dentro do que você falou, Mariana, já para te devolver mais uma vez, é muito importante frisar, né? Os policiais, mesmo fazendo tudo o que fizeram, mesmo com o Genivaldo se debatendo, eles viram o Genivaldo se debatendo, eles não tiveram nenhum tipo de sentimento de parar com aquela ação ou de repensar o que estavam fazendo, mesmo com a presença das câmeras, como você muito bem disse. Então, não se pode pensar em outra coisa, senão a sensação mesmo que se tem é de que eles achavam que nada aconteceria, ou mesmo, o que seria bem pior, é que eles acreditavam talvez, ou eles estavam agindo como e utilizando um modus operandi comum para eles. Tão comum que as câmeras de nenhuma forma os intimidaram. Eles continuaram fazendo as mesmas coisas, porque aparentemente aquilo que eles estavam fazendo era absolutamente normal e não fazia diferença no seu dia a dia, Mariana. É sobre isso, Lucas. Muito obrigada, viu? Parabéns aí por todas essas informações e por relembrar com tanta competência tudo o que aconteceu. Minha gente, olha só.